Bom, agradecendo a presença do nosso prefeito. Prefeito, antes de você ir embora, só queria falar uma coisa que eu acho que é dever nosso do Estado colocar publicamente, porque sem integração você tem muita dificuldade de fazer as coisas. E eu gostaria de dizer a todos vocês aqui que nós do Governo do Estado cuidamos de 92 municípios, aqui na região metropolitana 21. Mas, em termos de planejamento, qualidade de equipe, proatividade e principalmente liderança, nós podemos dizer que o município de Niterói, hoje, na região metropolitana, é aquele mais colaborativo, mais participativo. Vai ficar com o senhor. Não vai não. Não vai não, porque ele, enfim, tocou os projetos dele. Mas hoje, na região metropolitana, não tenho dúvida nenhuma de dizer que o município de Niterói tem colaborado muito e agradecer ao senhor publicamente pelo esse empenho e pelo apoio e a parceria. Obrigado, prefeito. Bom, então vamos tratar aqui do nosso leste metropolitano, do que a gente está pensando aqui para vocês, de modo que a gente possa dar um panorama. O prefeito falou muito das ações no município de Niterói e o Estado tem ações que impactam no município de Niterói, mas a nossa visão é muito mais sobre o leste metropolitano como um todo, como ele se interage e como ele funciona. Vamos lá. Primeiro, só explicar qual é a nossa secretaria tem dois objetivos muito claros. E quando você tem clareza de objetivos, você consegue avançar. O primeiro objetivo é o desenvolvimento, integração e qualidade no transporte público. Toda a nossa prioridade é sobre o transporte público. Para isso, nós desenvolvemos e concluímos agora o Plano Diretor de Mobilidade Urbana da região metropolitana. Depois vamos fazer um seminário só para tratar desse Plano Diretor da mobilidade urbana na região metropolitana. E o que nós queremos é integrar todos os nossos modais: os trens, as barcas, o metrô, o BRT, os ônibus, as vans, o bonde de Santa Teresa e também o teleférico alemão. Você vê que nós temos aí um conjunto de modais bastante diverso e a integração desses modais e a eficiência desses modais é a nossa principal missão. Se nós dermos prioridade ao transporte público, nós resolvemos o grande dilema e o grande desafio do século XXI para as cidades e para as regiões metropolitanas, que é a mobilidade. As cidades vencedoras do século XXI ou as regiões metropolitanas vencedoras do século XXI serão aquelas que melhor enfrentarem o desafio da mobilidade urbana. Por quê? Mobilidade urbana é qualidade de vida, é competitividade econômica, é possibilidade de retenção de mentes e cabeças, é geradora de conhecimento e, principalmente, é geradora de uma melhor maneira de se relacionar e de se viver. E levando em consideração que o sucesso da mobilidade urbana é ter o coletivo em primeiro lugar e o individual, se possível. Mas o nosso desafio é colocar o coletivo em primeiro lugar, mas para isso nós temos que ter qualidade. Não adianta a gente achar que a gente vai pedir alguém para deixar o automóvel em casa se você não tem uma contrapartida do transporte público de qualidade. Esse é o nosso primeiro desafio. O segundo desafio é garantir o transporte como eixo de desenvolvimento logístico do Estado. Nosso Estado tem vocação para a logística, por isso desenvolvemos o Plano Estratégico de Logística e Cargas, que também vamos apresentar agora nesse último trimestre, e um conjunto de programas de desenvolvimento de portos, aeroportos regionais, rodovias e ferrovias para dotar o nosso Estado de competitividade para que nós sejamos efetivamente uma plataforma logística de classe mundial. Essa é a vocação do Rio de Janeiro e a partir dessa vocação nós podemos encontrar desenvolvimento sustentável a longo prazo. Mas hoje nós vamos aqui tratar de transporte público. Vamos lá. Vamos lá? Bom, primeiro, qual é o nosso desafio? Como disse o prefeito, nós estamos na região metropolitana do Rio, que tem 12 milhões de habitantes, 75% da população do Estado. Nós somos um Estado, como disse o prefeito Rodrigo Neves, muito concentrado, e nós temos aí um total de quase 22 milhões de viagens dia na região metropolitana, sendo 11 milhões em transporte público. Ou seja, nós temos que transformar mais dessas viagens, trazer maior número dessas viagens para o transporte público. Esse é o nosso desafio. Vamos seguir. O PDTU, o nosso Plano Diretor de Transporte, ele consiste numa análise que foi feita de toda a região metropolitana. Depois a gente tem que ter um seminário só para tratar do PDTU, mas para dizer para vocês hoje, tudo
que a gente faz é baseado em pesquisa, é baseado em estudo, em dados sólidos que foram gerados através do PTTU, que foi financiado pelo Banco Mundial, onde nós entrevistamos milhares de pessoas, dividimos a região metropolitana em 750 microáreas e entendemos quem vai da onde, por quê e quando e como. Tá certo? E a partir daí a gente planeja a mobilidade da região metropolitana, entendendo o desejo de viagem de quem utiliza e quem se desloca. Vamos seguir. Tratando da nossa região aqui, tá certo? Nós temos uma região de mais de 2 milhões de habitantes, nos 5 municípios aqui próximos a Niterói. A gente pode amplificar isso, mas nós concentramos aqui em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e um pedacinho de Tanguá que está ali dentro de Itaboraí praticamente, tá certo? Nessa região nós temos quase 5 milhões de viagens dia. É uma quantidade de viagens muito grande e nós não temos nenhum meio de transporte de alta capacidade fora a ligação de barcas de Niterói com o Rio de Janeiro. Então, se nós olharmos a região metropolitana como um todo, está muito claro que no leste metropolitano nós temos um déficit na oferta de transporte público de alta capacidade. E é em cima desse déficit que nós vamos tratar aqui a nossa conversa hoje. E eu quero mostrar mais 4 slides muito rapidamente para mostrar o quanto nós conseguimos avançar na cidade do Rio de Janeiro. Eu me orgulho muito de ter participado desse processo, mas vocês vão ver que foi só do lado de lá. E agora falta fazer aqui em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Por isso que dentro do governo do Estado a nossa prioridade de investimentos e de esforço está no leste metropolitano. E eu vou mostrar por quê. Vamos lá. Essa era a rede de transporte da região metropolitana no ano de 2010. Então, nós estamos aqui em Niterói e ligando Niterói e São Gonçalo ao Rio de Janeiro e ao restante da região metropolitana, nós só tínhamos o serviço de barcas, basicamente Araribóia Praça 15 e Charitas Praça 15. Esse conjunto de linhas azuis é o metrô, a linha azul escura, metrô da linha 1, Ipanema até a Tijuca, linha 2 até a Pavuna, na fronteira aqui com São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Esse conjunto de linhas verde e amarelas são os ramais da Supervia, que fazem a ligação do centro da cidade com a zona oeste do Rio de Janeiro e do centro do Rio de Janeiro com a Baixada Fluminense, nos 3 ramais da Baixada Fluminense. Essa era a nossa rede em 2010. Em 2012, nós agregamos um elemento que era o BRT Transoeste, que fazia ligação de Santa Cruz e Campo Grande com a Barra da Tijuca. Notem que no município do Rio de Janeiro, as regiões de maior crescimento são a Zona Oeste-Oeste, Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Guaratiba, Sepetiba, aqui nessa região, e a Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Recreio. Essas eram as 2 principais de maior crescimento no Rio e elas não tinham nenhuma ligação entre elas de alta capacidade. O morador de Santa Cruz que ia trabalhar na Barra da Tijuca penava 3 horas subindo aquela serra da Grota Funda para descer do outro lado, numa viagem de martírio. Isso começou a mudar em 2012 com a inauguração do Transoeste. Em 2014, nós agregamos mais um elemento à paisagem de alta capacidade, que é a construção do BRT Transcarioca, que sai aqui do terminal Alvorada da Barra, corta em diagonal todo o subúrbio do Rio de Janeiro e termina aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, no Galeão. Ainda com integrações com a Supervia Ramal de Saracuru em Olaria, com a linha 2 do metrô em Vicente de Carvalho, com 2 ramais da Supervia em Madureira, chegando aqui na Barra da Tijuca. Essa ligação foi muito importante porque deu uma ligação perpendicular que não havia. Todas as ligações eram leste-oeste. E agora se colocou uma ligação perpendicular muito importante. Esses 2 sistemas já estão em operação, hoje transportando mais de 500 mil passageiros por dia. Esses 2 sistemas aqui entraram em operação há pouco mais de 2 anos e hoje transportam mais de 500 mil passageiros todos os dias, fazendo as integrações com o trem. E só para vocês terem uma ideia, Madureira virou novamente o centro do município do Rio de Janeiro em termos de interconexão. A estação de Madureira da Supervia tinha um movimento de 22 mil passageiros por dia, hoje está com mais de 50 mil passageiros por dia por conta da interconexão com o metrô. E no ano que vem, quando tudo terminar, nós teremos essa configuração.
a extensão do BRT Transoeste até o Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, a linha 4 do metrô, ligando Barra da Tijuca, Jardim Oceânico, até Ipanema General Osório, a construção do BRT Transbrasil ao longo da Avenida Brasil até Deodoro, a construção da Transolímpica, que é uma nova linha amarela, pedagiada, com o BRT no meio, que sai do Recreio dos Bandeirantes, aqui na esquina das Avenidas das Américas e Salvador Allende, e termina aqui na estação de trem de Deodoro, estação integrada, e o VLT do centro da cidade, fazendo a ligação da rodoviária, passando na Praça 15 e chegando no aeroporto Santos Dumont. Notem que tudo que foi desenhado do lado de cá. Do lado de cá não apareceu absolutamente nada, inclusive, por isso o mapa empurrou o lado de cá para a pontinha, quase caindo para fora da tela, tá certo? Então é esse vazio aqui que é o nosso desafio preencher. Essa é a nossa prioridade. Prioridade muito clara para nós no governo do Estado e, obviamente, contando com a parceria das cidades. Vamos seguir. Quais são os projetos de primeiro, melhoria nos serviços de barcas, a implantação de um corredor BRT no eixo da RJ-104, a linha 3 do metrô, os investimentos na ponte Rio-Niterói, então aqui os concessionários da ponte, os investimentos já concluídos na Estrada do Contorno, em parceria com a Prefeitura e com o Governo Federal, e os investimentos na BR-101 Norte, principalmente no trecho Niterói, Manilha e Itaboraí, tá certo? Esse é o conjunto de investimentos que a gente queria tratar aqui com vocês hoje. Então vamos rápido. Barcas. Está aqui o nosso diretor de barcas, vai falar depois. Eu só vou resumir em 3 pontos o que nós fizemos nesses 3 últimos anos. Novos terminais. O terminal de Araribóia era uma vergonha, era um lixo, melhorou muito, ainda está sendo ampliado. O terminal de Charitas também era ridículo, melhorou muito, ainda tem problemas, tem dificuldades, não estamos onde queremos estar, mas se a gente olha onde nós estávamos há 2 ou 3 anos atrás e olhamos onde estamos hoje, quem não perceber uma mudança é porque não quer perceber uma mudança. Pode ser que ainda não esteja ideal, e a gente sabe e admite os problemas que ainda temos, mas avançamos. E também as melhorias no terminal da Praça 15. A compra de novas embarcações é fundamental. O Estado do Rio de Janeiro, desde quando chegou a Pão de Açúcar, primeiro semestre desse ano, faziam 42 anos que nós não comprávamos uma embarcação. O Estado do Rio de Janeiro ficou 42 anos sem comprar uma embarcação. A concessionária alugou algumas embarcações, deu um jeito daqui, dali, manda vir do México, não sei de onde. Agora, embarcação nova, 0 quilômetro, de propriedade do Estado, há 42 não se botava uma dentro da Baía de Guanabara. Nós colocamos a Pão de Açúcar, depois a Corcovado, e a Itacoatiara, que é a terceira de 2.000 lugares, está provavelmente agora ali no Oceano Índico, a caminho aqui do Rio de Janeiro, chegando aqui no Rio e Niterói, provavelmente no final desse mês. E compramos 2 embarcações de 500 lugares com ar-condicionado. A primeira chegou, vai ser inaugurada nessa sexta-feira na ligação Niterói, e a outra chega no início do ano que vem. Todas as novas embarcações estarão aqui à nossa disposição até meados do ano que vem. Isso vai transformar e aumentar significativamente a capacidade de carregamento de barcas, o que para nós no leste metropolitano é muito importante. E outros investimentos, reforma do estaleiro, pias, sistemas operacionais, tem uma série de coisas que foram feitas. Mas hoje eu não vim tratar com relação a barcas aqui. Nós viemos aqui anunciar em primeiríssima mão para vocês a nova operação que nós vamos fazer nas barcas em Charitas, em Araribóia, no horário de pico. Vamos lá. Essa é a Corcovado. Nós vamos implantar no horário de pico, a partir agora do final desse mês de outubro, a data precisa, a agência reguladora vai anunciar em breve, mas deve ser na segunda quinzena agora de outubro. Nós vamos mudar a operação do horário de pico do serviço de Charitas e do serviço de Araribóia. Nós temos hoje um serviço de grade fixa e vamos mudar para uma operação por intervalos. Qual é o nosso objetivo? Evoluir nos processos de gestão da operação, aumentar a transparência das informações operacionais com os usuários, reduzir os tempos de espera, evitar a formação de filas, reduzir o número de reclamações e aumentar a flexibilidade operacional. Então, muito rapidamente, nós vamos explicar aqui qual é a diferença que isso faz e dizer que nós só fizemos isso porque ouvimos
nas 3 últimas semanas, um conjunto muito grande de passageiros e mais de 80% dos passageiros disseram, não, queremos migrar para esse novo modelo. E aí já é a maneira de nós atuarmos. Eu sou assim, se você tem serviço ao público, se você quer fazer uma mudança, pergunte a quem usa. Se quem usa achar bom, você muda. Se quem usa não achar bom, você tenta convencer. Se não convencer, mantém do jeito que está, porque quem sabe é quem usa. Não sou eu que estou num gabinete em Copacabana, que estou lá na barca o máximo que eu posso, que sei qual é a melhor opção para o usuário de barcas, tá certo? Então vamos passar mais uma. Eu queria mostrar o resultado da pesquisa. Na ligação Charitas, nós fizemos uma pesquisa com mais de 800 passageiros, deu 82% do sim, querendo mudar para a operação de intervalos no horário de pico. E em Araribóia, nós entrevistamos mais de 1.000 passageiros, deu 80% das pessoas querendo mudar. Então tivemos aí uma clara mensagem do usuário de barcas, que é vamos experimentar o novo modelo. E o que significa esse novo modelo? Isso que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Qual é a diferença de um e de outro? Nós hoje estamos presos numa grade horária, né? Então, estamos travados numa grade horária. Ela, às vezes, é cumprida, às vezes tem atraso, mas a nossa operação obedece à lógica da grade horária, que é horário de 8 horas, depois horário de 8h10, depois horário de 8h20, depois horário de 8h30, tá certo? No pico da manhã, 10 em 10 minutos no serviço de Araribóia e 15 em 15 minutos no serviço de Charitas. O que nós queremos fazer? Mudar para intervalo. E aí nós vamos explicar por que a gente vai mudar para intervalo. Intervalo é como funciona o metrô. O metrô não tem horário de saída. O passageiro sabe que ele vai passar de 5 em 5 minutos. Então, de 5 em 5 minutos, você tem a certeza e a garantia que você vai ter um trem do metrô à sua disposição. Nos horários de não de pico, continuaremos com a grade horária, porque os intervalos são um pouco maiores e aí a população se programa melhor baseado no horário. Mas com uma partida de 10 em 10 minutos, o que você quer saber? Você quer chegar na estação e quer saber que no máximo em tanto tempo você está indo embora e pegando a sua barra. Tá certo? Então, a grade horária só vai ser feito em Paraçaquins e Araribóia e Charitas nos horários de pico. E a gente vai melhorar o processo de comunicação com os usuários, né? Então, o que a gente vai ter no novo painel a partir de agora? O horário de fechamento das roletas, a saída de embarcação em no máximo 5 minutos depois do fechamento de roletas, isso aqui vai ser muito menor, e a saída da embarcação. Então, em vez de ter os horários, é de 10 em 10 minutos. Então, em 10 minutos sai uma, em 20 minutos sai outra, em 30 minutos sai outra, tá certo? Por que a gente quer fazer isso? Vamos na próxima. Bom, primeiro a gente está copiando modelos de sucesso no Metrô Rio, pode seguir. Na CPTM, a Companhia de Trens de São Paulo, no Metrô de São Paulo, vamos andando. Pode ir. Então vamos dar um exemplo aqui. Qual é o exemplo da reclamação de uma matéria do Globo que foi perfeita, não podia ter reclamado de nada, mas enfim, espelha a dificuldade. O que acontece hoje? Quem anda de barca sabe. A barca, ela está marcada para sair às 8 horas da manhã. Mas se ela lotar às 7h55, nós soltamos ela às 7h55. Não faz sentido deixar a barca cheia, não cabe mais nenhum passageiro lá dentro, todo mundo esperando o horário de 8 horas para a barca sair. Então ela sai às 7h55. A outra barca vai sair às 8h10, porque o horário é 8h10. Então, o intervalo, que era de 10 minutos, vai passar, nesse caso, a ser de 15. Porque o sujeito chegou lá às 8h05, não conseguiu embarcar, porque ela estava lotada, e vai ter que esperar a próxima, que sai 8h10. Tá certo? Então, você tem uma alteração no horário. Quando você trabalha, nesse caso, da partida antecipada em 5 minutos, você reorganiza a sua grade e você mantém os intervalos de 10. Você encurta aquele intervalo, reorganiza a grade e a oferta para ter uma oferta mais equilibrada. Isso é feito de maneira operacional. Com isso, a gente não fica na rigidez do horário. E lembrando também uma coisa que a gente tem que ter transparência, o horário marcado é o horário de fechamento da catraca. Então, para a catraca. Só que nós temos um delta tempo entre o último cara que passou na catraca no horário de fechamento, dele caminhar, embarcar e a embarcação sair. Então a gente observa, secretário, a barca é de 8h10, só saiu às 8h13. Mas é claro que ela só saiu às 8h13, porque 8h10
fecha a roleta. E até o último cara chegar na barca demora 3, 4 minutos, depende da pessoa e da velocidade de locomoção. Então, aí a gente podia ter outra coisa. Então, fechamos a roleta 5 minutos antes, mas não dá porque aquele cara sabe que a roleta fecha 8h10, ele quer chegar 8h59 para dormir mais 3 minutos em casa. Então, o que acontece nesse ponto? A gente tem que ter uma comunicação clara que uma coisa é o horário de fechamento da roleta, outra coisa é o horário de saída da embarcação, que vai variar 2, 3, 4 minutos. Nós botamos 5 minutos ali, que é o limite de tempo, se for uma pessoa portadora de deficiência, que vai ter um embarque um pouco mais lento, mas na média, ele vai sair 2, 3 minutos depois do fechamento da roleta, tá certo? Isso era uma coisa que dava uma percepção de atraso, mas era a regra do jogo do sistema, tá certo? Vamos seguir. O exemplo 2 é um atraso na chegada da embarcação, que fazia um atraso na partida e já gravou um acúmulo de ocorrências. Quando a gente tira o horário fixo e a gente muda para intervalo, a gente tem mais flexibilidade de ajustar a grade horária a problemas inesperados. Então, se uma barca não saiu porque bateu em alguma coisa, você reorganiza o restante da sua frota, você encurta ou alarga o determinado intervalo e você não fica com uma paralisação grande, gerando um reflexo em cascata para trás. Então, é isso que nós vamos fazer no sistema de barcas a partir da segunda quinzena desse mês de agosto, de outubro, começando por Charitas, porque tem o menor número de passageiros, implantamos em Charitas e depois vamos implantar em Araribóia. Lembrando, só nos horários de pico. Os horários fora do pico tem intervalos mais largos, continuamos normal no horário. E lembrando também que o freguês sempre tem razão, se não gostarmos do sistema, voltamos ao sistema original, mas a gente tem certeza que a lógica, enfim, no transporte de curto intervalo, não existe outro melhor modelo que não a flexibilidade de um intervalo. Por isso, até a compreensão dos moradores, que 80% aprovaram, nós vamos implementar, tá certo? Então, isso aqui é a primeira notícia importante, já está confirmado, foi aprovado, o resultado da pesquisa daqui em primeiríssima mão, a pesquisa terminou na sexta-feira e nós vamos implementar daqui na segunda quinzena desse mês de outubro. Vamos lá. E aí tem aqui o exemplo da grade horária, né? Então, nesse horário aqui, de 5 às 6h10, nós temos ainda horários, o horário de pico de 6h30 às 10, aí é 10 em 10 minutos, não tem mais grade, 10 em 10 minutos sai uma barca, depois nós temos todos os horários, aqui na volta de 20 em 20 e vice-versa nos dois sentidos, tá certo? Tá claro? Claro para todo mundo? Então vamos seguir. Terminado barcas. Bom, depois vocês podem cobrar do perrinho de mim que vocês quiserem com relação ao serviço de barcas. Eu posso dizer para vocês o seguinte, eu tenho vindo muito aqui nas barcas, inclusive um dia eu estive aqui depois daquele acidente da barca, levei uma vaia monumental aqui na estação de Araribóia, com razão, porque houve um grande problema aqui, mas não tem nenhum problema. Eu falei para o governador ligou preocupado, pô, olha o que houve? Eu falei, governador, quem fica em gabinete não é vaiado, eu tenho que estar na rua, enfim, tem que ouvir os problemas e quando tem problema, enfim, a cara de cobrança e a cobrança é justa, enfim, e nos obriga a melhorar, tá certo? Vamos tratar do segundo projeto, que é o BRT da RJ-104. Para nós, um projeto extremamente importante e estratégico, que nós estamos nos propondo a fazer. Axel, construir um BRT de quase 28 quilômetros de extensão pelo eixo da RJ-104, que vai sair aqui do terminal João Goulart, ao lado das estações de barca no centro de Niterói, e vai chegar em Manilha, na junção das RJ-104 e BR-101, aqui em Manilha. Esse eixo de 28 quilômetros vão ter aproximadamente 33 estações, esse número está errado, 33 estações e 6 terminais. Obviamente que esse projeto ainda está flutuando e nós estamos fazendo o último detalhamento deles, mas vai ser um projeto importantíssimo para o leste metropolitano. Vocês veem aqui, enfim, a quantidade de gente que a gente vai capturar dentro desse BRT. Isso vai possibilitar uma série de coisas muito importantes. Vamos lá. Primeiro, como é que a gente calculou a necessidade do BRT e a viabilidade do BRT? Através dos números do PDTU. Quantas pessoas se deslocam por horário, em que eixos e em que rotas. E aqui você tem as movimentações, quanto mais grosso, mais gente, na nossa região. Tem aqui a RJ-106, tem aqui a RJ-104,
tem aqui o caminho pelo centro de São Gonçalo, e aqui a BR-101, o bololô da ponte Rio-Niterói, indo para o Rio de Janeiro, tá certo? Então, para atender a essa massa de pessoas que se deslocam nesse sentido, nós estamos propondo dois eixos. Um eixo de BRT pela RJ-104 e um eixo de metrô por dentro de São Gonçalo, chegando também a Niterói, no antigo traçado da linha férrea. Vamos seguir. Quais são as características do sistema BRT? Sistema tronco alimentado com estações no canteiro central, corredor exclusivo e segregado na faixa esquerda, permitindo pelo menos ultrapassagem nas estações, ou seja, quando o ônibus está na estação, se você tem um serviço parador e um serviço direto, o serviço expresso não fica parado atrás do ônibus que está na estação, há uma ultrapassagem nas estações. E as estações de plataforma elevada para embarque e desembarque em nível, com as catracas no acesso das estações e não nos ônibus. Na verdade, nós estamos falando de um sistema de metrô de superfície por rodas, com estações, embarque e desembarque de nível e utilização de ônibus articulados ou biarticulados. Vamos seguir. Pagamento de tarifa do lado de fora, como eu falei, utilização de veículos de alta capacidade, com porta à esquerda, mais alta, embarque em nível, sem escada, com acessibilidade total às estações e aos ônibus, e 28 quilômetros de extensão ali no corredor Niterói-Manilha, saindo daqui do centro de Niterói, Feliciano Sodré, Alameda, São Boaventura, sobe Caixa d'Água RJ-104 e vai parar lá em Manilha, na junção com a BR-101. 33 estações e 6 terminais. Vamos lá. Aí a gente fez aqui a demanda prevista, baseado no PDTU, de 183 mil passageiros, com 22 mil previstos na hora pico. Da onde vem isso? Demandas municipais, intermunicipal urbana, intermunicipal rodoviária, todos contribuindo com linhas de ônibus atuais impactadas. Dizendo para vocês o seguinte: qual é o mais importante do BRT? Mais importante, experiência nossa no Rio de Janeiro, com os nossos erros e acertos. O mais importante é ter um corredor exclusivo que não para no trânsito geral, que garante o tempo de viagem. Para você ter qualidade no transporte, precisa de duas coisas. Você precisa saber com exatidão o tempo da sua viagem, isso é previsibilidade, e você precisa saber o intervalo desse meio de transporte que vai estar à sua disposição. Se você tem essas duas informações, você tem um meio de transporte que atende ao usuário. O que não pode é você ficar parado no trânsito, às vezes demora meia hora, às vezes uma hora, às vezes uma hora e meia, às vezes duas, e você nunca sabe que hora você sai de casa, se você tem que chegar num compromisso. Às vezes você chega muito cedo, às vezes você chega muito tarde, às vezes você não chega, tá certo? Então, podemos seguir. Quais são os terminais previstos dentro do projeto do BRT da RJ-104? E terminais têm características diferentes de estação. Estações nós vamos ter um monte ao longo da linha. Terminais onde nós vamos fazer a integração, principalmente com outros modais. Claro, no terminal João Goulart em Niterói, interligando com o sistema municipal de ônibus de Niterói e com as barcas. Na ponte Rio-Niterói, próximo à cabeceira da ponte Rio-Niterói, para fazer a integração com quem quer cruzar a ponte de ônibus intermunicipais do Rio, que possam integrar e seguir em direção ao Rio de Janeiro. Nós vamos ter um baldeador com o sistema municipal de Niterói, que é muito importante. Na verdade, nós vamos poder reduzir significativamente a quantidade de ônibus que hoje trafegam nesses eixos. Nós vamos trocar ônibus regulares por ônibus de maior capacidade e com os ônibus regulares alimentando o sistema principal. Nós vamos ter um terminal muito importante em Tribobó, que vai integrar com as linhas alimentadoras que vêm da RJ-106 de Maricá. Então quem vem de Maricá chega em Tribobó, salta de um ônibus pequenininho, entra no ônibus grandão e desce em direção ao centro de Niterói, tá certo? Obviamente o terminal de Alcântara em São Gonçalo, fundamental, que também vai estar integrado com a linha 3 do metrô, e o terminal que vai atender o pessoal de Itaboraí lá na ponta de Manilha, tá certo? Só dois exemplos de terminais para vocês, vamos lá, seguir. Isso aqui é um exemplo de como é que funcionam as estações. Isso aqui não são estações. Nós temos dois tipos de estação. Quando a gente tem a caixa da via larga, nós botamos a estação no meio, embarque num sentido de um lado, embarque no outro sentido do outro, com um único bloco de estações. Se você não tem largura na avenida ou no trecho que você vai implantar para
aliviar preço de desapropriação eventualmente da obra, você faz as estações em 2 níveis, para você ter uma faixa menos estreita, ou seja, estação num sentido de um lado, uma plataforma de integração, depois a estação no outro sentido, em paralelo horizontal, para você não precisar largar tanto. Então nós vamos ter esses 2 tipos de estação, dependendo do trecho que você está avançando com o BRT, tendo mais espaço de alargamento ou não. Vamos seguir. Como é que funciona isso? É do tipo 1, que é de um lado e de outro. Você tem um ônibus parado na estação de um lado, o ônibus parado na estação do outro. Você tem uma segunda faixa exclusiva do BRT para ultrapassagem para os serviços expressos. Tem serviço que não vai parar em todas as estações, então esse ônibus não precisa ficar parado atrás desse, ele segue direto e tem o tráfego comum de automóveis, tá certo? E obviamente na seção sem estação são só 2 faixas, uma no sentido e uma na outra. No outro modelo de estação, pode seguir? E no outro modelo de volta, no outro modelo de estação, você não tem ônibus parado dos 2 lados. Você só para o ônibus de um lado numa e mais adiante você para o ônibus que está vindo na outra. 2 exemplos de terminais. Isso a gente está discutindo ainda com a Prefeitura de Niterói, com a Verena que está aqui olhando muito atentamente tudo isso. Vamos lá. No terminal João Goulart, nós vamos reduzir uma quantidade enorme de linhas intermunicipais que chegam no terminal João Goulart. Enorme. Então nós vamos pegar um pedaço do terminal João Goulart e vai virar os destinos que não o do BRT. Mesma coisa que está sendo feito no Rio de Janeiro, no terminal Américo Fontinelli, que chega ali ao lado da Central do Brasil. Vamos seguir. E eu vou dar um outro exemplo apenas desse terminal de Tribobó, que mostra aqui o trevo de Tribobó. Obviamente que nós vamos ter que fazer investimentos em pontes e em evitamentos de cruzamentos e rótulas na RJ 104, mas quem vem aqui da nossa querida Maricá vai ter um terminal de integração. Aqui são os ônibus alimentadores, com uma passagem em passarela e uma grande estação alimentadora para esse fluxo que vem de Maricá. Então não basta apenas uma estação nossa grande, nós precisamos ter um terminal onde esses ônibus alimentadores descarreguem os passageiros de manhã e peguem esses passageiros à tarde para fazer a conexão com a RJ 106. Então 2 exemplos de terminais, como eles funcionariam dentro da característica de terminais. Vamos seguir. Bom, volta lá, antes da gente passar para a linha 3 do metrô. Estou tentando andar rápido para dar tempo de perguntas, tá certo? Senão a gente vai aqui, enfim, tem assunto aqui para tudo. Mas eu queria concluir falando do BRT, algumas coisas muito importantes. E aí, eu acho que a gente tem que ser pragmático. Nós aqui no Leste Metropolitano precisamos de um sistema. E nós chegamos à conclusão que o sistema que melhor atende o Leste Metropolitano é uma conjunção da linha 3 do metrô com o BRT da RJ 104. Eles integrados em 3 pontos. Em Alcântara, em São Gonçalo, próximo da cabeceira da ponte Rio-Niterói e na Praça Araribóia, aqui no centro de Niterói. Com esses 2 eixos, nós vamos ter capacidade para atender todos os municípios da região metropolitana. Fazer apenas a linha 3 do metrô é pouco para as necessidades do Leste Metropolitano. A linha 3 do metrô não tem relação com o morador de Maricá e também está muito longe do morador de Itaboraí. E está longe de um eixo importante de moradores de São Gonçalo. Então, para nós resolvermos o problema, nós temos que construir um eixo, um sistema que possa dividir a capacidade de fluxo de passageiros e atender o passageiro no destino que ele quer ir. Essa é a nossa proposta aqui para o Leste Metropolitano. E agora vamos falar da nossa linha 3 do metrô. Linha 3 do metrô. Isso é o que está colocado hoje, tá? Araribóia até aqui Alcântara. E depois tinha um projeto de levar o metrô linha 3 até Guaxindiba. Nós deixamos isso no projeto, destacamos numa fase 3, mas na nossa visão não faz sentido, com a implantação do BRT da RJ 104, dar seguimento ao metrô nesse momento de Alcântara até Guaxindiba. Então nós vamos deixar isso estudado, mas hoje nós não estamos tratando dessa extensão, porque esse fluxo adiante vai ser completado de maneira mais eficiente ao custo-benefício, mais interessante pelo BRT da RJ 104 do que do metrô, tá certo? Pelo custo de implantação e principalmente porque a linha férrea nesse trecho aqui está
praticamente totalmente invadida. Nós teríamos um custo de desapropriação muito longo e teríamos uma duplicidade paralela dos dois modais muito próximos nesse eixo aqui. Vocês estão vendo aqui o traçado da RJ-104, ele vai praticamente até aqui, certo? Muito bem. Então, nós estamos falando, primeiro, também de trabalhar a implantação do metrô em duas fases importantes, que podem ser feitas até simultaneamente. Tudo depende do mais difícil, financiamento. Nada impede que a gente implante duas fases simultaneamente, com duas frentes de obra simultâneas. Ou não. Pode ser que as condições financeiras objetivas nos obriguem a implantar uma fase e depois implantar outra fase. Tá certo? Então, nós estamos falando da fase 1 de praticamente 14 quilômetros com 9 estações. Estação Araribóia, Estação Jancinho de Melo, uma estação no Barreto, Os Nélios, Pátio, Vila Laje, Paraíso, Parada 40, Zé Garoto, Mauá, depois seguindo em direção a Alcântara, Antonina, Trindade e Alcântara. Esse eixo total aqui, você tem praticamente 18 quilômetros de linha, lembrando a comparação que o prefeito Rodrigo Neves fez, a linha 4 do metrô tem 16 quilômetros de linha, nós estamos falando aqui de uma linha maior em extensão do que a linha 4 do metrô. Vamos lá. Características gerais. Estamos tratando de um metrô elevado. Não estamos tratando de um metrô enterrado, nem de o que é, como é a linha 1 do metrô, nem um metrô de superfície, como é a linha 2 do metrô no Rio de Janeiro. Estamos tratando de um metrô elevado, que na nossa avaliação é a melhor maneira de se implantar e de se viabilizar esse projeto. O que é um metrô elevado? Nós vamos mostrar para vocês. É uma rede que vai em cima, em estrutura de concreto, estrutura de metálica, fazendo essas ligações. Aí nós temos a fase 1, 2 e 3, os dois municípios atendidos, e muito importante, a integração com barcas, com o BRT da RJ-104, e a possibilidade futura de, eventualmente, lá na frente, a gente conseguir estender a linha 2 do metrô por baixo da Baía de Guanabara, integrando as linhas 2 e 3 na Praça de Araribóia. Mas esse é um projeto para mais adiante. E um pátio de estacionamento e manutenção entre Neves e Vila Laje. Lembrando que esse metrô da linha 3, ele precisa de toda uma estrutura separada, porque ela é uma linha que não tem conexão com as linhas 1 e 2. A linha 4, como está conectada com a linha 1 e a linha 2, ela usa a garagem de manutenção, o pátio, o centro de operações das linhas 1 e 2. Não tivemos que fazer isso novo. No caso da linha 3, tudo terá que ser feito. Nós temos que ter um centro de manutenção, uma garagem, um centro de controle, ou seja, a montagem de um sistema como um todo, o que agrega um nível de complexidade e de custos também mais desafiador. Vamos lá. Máximo aproveitamento. Quais foram as premissas também? O máximo aproveitamento da faixa de domínio existente para reduzir ao máximo o impacto de desapropriações e reduzir o custo da obra. Estudos de traçado enterrado em Niterói. Veriana está discutindo conosco. Nós queremos chegar aqui no centro de Niterói enterrados, ou seja, o metrô é por superfície, mas aqui na cabeceira de Niterói a gente enterrar e a estação Araribóia ser uma estação enterrada, como é a estação, enfim, Carioca, etc., no centro do Rio de Janeiro. Uma passarela central com emergências de largura de 1 metro, se o metrô parar lá em cima, você tem uma saída de emergência em todo o eixo da linha de superfície. 300 mil passageiros dia é a estimativa para os 21 mil passageiros no horário pico sentido. Seguimos. Assim é a solução típica do elevado. Você tem um pontilhão, isso aqui pode ser uma estrutura metálica, parte concreto, parte metálica. Nós estamos estudando o modelo construtivo e, obviamente, o governador Pezão tem sido o mais criativo possível, então podemos aqui utilizar aço, eventualmente, da CSN, que deve ao Estado, ou seja, todas as modelagens estão sendo feitas para que a gente possa viabilizar. Então, essa é a situação típica do elevado. Vamos lá? A estação típica elevada também está aqui. A estação é elevada no mezanino, o metrô vem em cima, e aqui está o nível da rua, tá certo? Com isso, você não cria um muro de Berlim em nenhum ponto da linha, como é a linha férrea no Rio e como é a linha 2 do metrô no Rio de Janeiro. Nós temos um muro que divide bairros. No nosso caso aqui de Niterói e São Gonçalo, isso não vai acontecer, porque aqui no nível da rua as pessoas estão transitando, o tráfego passando, enfim, a vida segue normalmente. Na superfície da rua não há um bloqueio como existe na via férrea e no metrô de superfície. Por isso a nossa defesa desse projeto, além, obviamente, das questões de custo associadas à obra. Seguimos. No trecho enterrado, enfim,
é assim que funciona. Você tem um trecho enterrado, a laje, largura e tal, tem passagem de emergência no meio, seguimos. E a estação enterrada, você tem os trens embaixo, o mezanino e a descida em plataforma, como uma estação clássica de metrô, tá certo? Vamos lá. E alguns dados técnicos para vocês, enfim, dizendo para vocês o seguinte: nós vamos ter uma capacidade, mas isso que é o mais importante. Nós estamos estimando, claro que isso não vai acontecer no primeiro dia, mas nós estamos estimando que hoje nós teríamos possibilidade de trafegar com essa linha em até 300 mil passageiros dia. Mas nós vamos nascer já com 550 mil passageiros dia de capacidade, ou seja, com uma folga de mais de 50% da nossa oferta prevista. Para quê? Para que isso dure com conforto 10, 20 anos e não a gente nasça com um sistema já estrangulado, dali a 2, 3, 4 meses as pessoas não vão estar percebendo o conforto necessário, tá certo? E para fazer isso aí a gente tem aí quantidade de trens, diferença de intervalos, estamos estudando aqui intervalos de 120 segundos, até 120 segundos, poderia no máximo da capacidade, não vamos começar com isso, enfim, mas temos capacidade e vamos ter condições operacionais para dar capacidade. Vão ser trens de 6 carros, iguais os da linha 1 do metrô, uma bitola um pouco mais estreita, a bitola internacional, que é o que nós estamos usando, porque ela facilita também a nossa operação. Vamos lá. Aqui terminou a linha 3 do metrô, de maneira rápida. Investimentos na ponte Rio-Niterói, o Lodge depois está aqui para falar todos os dados. Ponte foi concessionada, pedágio caiu, investimentos concessionários. Essa é uma coisa muito importante, que o prefeito mencionou, que nos orgulha muito. O governo do Estado do Rio de Janeiro brigou muito pela licitação da ponte com as contrapartidas para os usuários e a mobilidade da região metropolitana. Nós conseguimos convencer o governo federal que o novo concessionário, como contrapartida à sua concessão, teria que obrigatoriamente fazer investimentos no lado de Niterói, com a construção da Praça do Renascença, do Mergulhão, e no lado do Rio de Janeiro, a construção da Avenida Portuária, dando direto acesso direto da ponte à linha vermelha e à Avenida Brasil. Levando em consideração que 1/3 do volume da ponte, ou quase 40% do volume da ponte em alguns horários, que desce em direção ao Rio de Janeiro, tem por destino as zonas norte, oeste e a Baixada Fluminense, ou as rodovias federais que deixam o Rio de Janeiro, nós estamos tirando 40% do tráfego daquele murundum que fica ali em torno do Intro e no Caju. Essas pessoas vão poder sair da ponte ou entrar na ponte direto sem aquele murundum. E, obviamente, quem tem por destino ao Rio de Janeiro vai ter 40% menos de colegas de automóveis ou de ônibus, ou seja lá do que, concorrendo na mesma acesso e na mesma descida ali naquele miolo do Caju. Isso vai ser de um extraordinário benefício para o usuário da ponte e também um benefício logístico, porque essa avenida portuária constrói um novo acesso ao Porto do Rio, tirando caminhões ali do entorno do Indo, levando eles direto para o Caju, direto para os estaleiros e para o Porto do Rio de Janeiro. Vamos lá. Intervenções dos dois lados, né, Niterói e no Rio de Janeiro, podemos seguir. Aqui é a construção da avenida portuária, ligação da linha vermelha com a ponte e da Avenida Brasil com a ponte. São intervenções de grande porte, são um viaduto grande, de alta capacidade, vocês veem, nós estamos falando dessa distância aqui toda, uma alça de quase 1,5 km para levar até a ponte de Niterói aqui no Caju e fazer também a saída da linha vermelha. Isso é obra de infraestrutura de grande porte, com recursos assegurados, sendo pagos pelo concessionário, saindo do dinheiro que o Levi não deixa ninguém gastar em Brasília e do nosso aqui, que a gente abre o cofre e não vê nada, porque nós estamos numa situação, falando português muito claro, vocês sabem, de extrema dificuldade do ponto de vista de arrecadação e fiscal. Então esse é dinheiro garantido, está aqui o pagador, contrato assinado, e ele tem tempo e prazo para executar esses projetos. E muito importante, se não fosse o Estado do Rio de Janeiro, que contratou esses projetos, entregou na mão do governo federal, igual o babá, está aqui, inclui na licitação, ligação do governador para presidente, e foi incluída, nada disso a gente teria. A gente simplesmente teria perdido uma grande oportunidade, porque esses investimentos são investimentos de alta monta e hoje estão assegurados pelo investidor privado que ganhou a concessão da ponte. Vamos seguir. Mergulhão da Praça do Renascença, vocês conhecem, vai ser uma vantagem espetacular, um benefício gigantesco. Podemos seguir mais um?
um benefício gigantesco para quem chega a Niterói, para quem acessa a Niterói. Nós vamos tirar um murundum no trânsito aqui, nós vamos tirar uma rolha da entrada e da saída do município de Niterói. Nossa expectativa é extremamente positiva com a construção desse mergulhão. O mergulhão sai primeiro, Niterói tem prestígio, então primeiro sai o mergulhão, depois saem as obras do Rio de Janeiro. Essa foi a nossa decisão do governo federal e o nosso concessionário assinou um contrato concordando com isso também, aqui nos agradecemos. Vamos lá. Então está aí o mergulhão, né, para acabar com os conflitos que hoje existem nessa região tão complexa da chegada a Niterói pela ponte. É um mergulhão grande, de grande porte. Só para a gente lembrar dos investimentos na Avenida do Contorno, investimentos grandes. Vamos lá. Isso aqui era a Avenida do Contorno antes. Isso aqui foi o período de obra, uma obra de infraestrutura grande, demorou muito tempo para ficar pronta, só saiu porque a Prefeitura de Niterói nos ajudou, porque o governo do estado interferiu, porque essa é uma obra federal. Quem fez essa obra aqui foi a Concessionária Federal Autopista Fluminense. Não fomos nós que fizemos, nem a Prefeitura de Niterói, mas nós viabilizamos a obra sair, com as desapropriações feitas por Niterói e com as intervenções feitas pelo Estado do Rio. Se nós não tivéssemos nos mexido, iam passar mais 30 anos sem Estrada do Contorno, que ficou uma beleza, pode seguir, e realmente deu uma facilidade muito grande, mais uma, naquela conexão com São Gonçalo. Nosso coronel Paulo Afonso acorda todo dia feliz, porque tem agora uma Estrada do Contorno melhor, menos um problema para ele cuidar aqui no trânsito de Niterói. Então isso aqui é um exemplo concreto e muito concreto. Iniciativa privada fez, mas isso foi viabilizado porque nós nos articulamos. Senão, não anda e não sai. Vamos passar para a próxima. Investimentos na BR-101 Norte, muito importantes. Como é que a gente conseguiu isso? Nós conseguimos incluir a BR-101 Norte no programa de infraestrutura e logística do governo federal, que foi apresentado há 3 ou 4 meses atrás. E dentro desses investimentos, o que quer dizer isso? Eles estão dando, nas rodovias federais concessionadas, eles estão dando mais prazo no contrato de concessão para o concessionário, no caso a Autopista Fluminense, em contrapartida a investimentos não previstos no contrato, sem aumento na tarifa do pedágio. Então a Autopista Fluminense vai botar aqui 1 bilhão e pouco de investimentos na nossa região, vai ser feito um cálculo de retorno, ela vai ganhar mais 5 ou 6 anos no contrato dela, com a manutenção da tarifa do pedágio e nós com os investimentos que nós precisamos. Porque se a gente for esperar o DENIT fazer, vai demorar 150 anos e não vai sair porque não existem recursos hoje para realizar isso. Enfim, as prioridades no Brasil são gigantescas. Esse é um recurso também carimbado, igual o recurso da ponte. Então, o que a gente está fazendo aqui? Criação da terceira faixa, na Niterói-Manilha, desde ali do Barreto até Manilha, em cada sentido. Hoje a Niterói-Manilha, BR-101, tem 2 faixas por sentido, mais o acostamento, ela passará a ter 3 faixas por sentido, mais o acostamento. E a gente vai resolver aquele nó que vocês conhecem no Trevo de Manilha, que é resolvemos o gargalo da Estrada do Contorno, mas apareceu outro muito antigo lá na frente. A gente tem que acabar com aquele gargalo, criando uma variante sobre o Trevo de Manilha, aquele cotovelo da entrada de Itaboraí, para que a estrada possa render mais. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Então, nós estamos falando aqui da BR-101 Norte, tá certo? E aí você tem, vamos seguir, mostrar mais uma. O Trevo de Manilha é essa dificuldade, esse murundum, que vocês conhecem também. Vamos lá? O que a gente vai fazer aqui no Trevo de Manilha? Nós vamos construir uma variante que vai sair à direita, vai passar e postear toda aquela entrada de Manilha, vai passar, vamos sair fora daquele cotovelo de Itaboraí, juntando lá na frente com a estrada, como se fosse uma nova estrada de contorno ao Trevo de Manilha e a entrada de Itaboraí. Na verdade, estamos fazendo um contorno que liga também com o arco metropolitano e vai para cá. Então aqui tem a BR-101, aqui tem o arco metropolitano, então vamos fazer todo esse novo anel para tirar o tráfego que não vai para Itaboraí, fora do centro de Itaboraí e do Trevo de Manilha. E essa rodovia, essa estrada, esse eixo que já existe hoje, vai virar quase que uma avenida, enfim, urbana de Itaboraí, para quem vai para Itaboraí, e o tráfego pesado que vai para a região dos lagos, campos, etc., saindo nesse eixo. Vamos lá. E essa aqui é a representação, aqui é o novo trevo. Então, em vez de fazer isso, aquele cotovelo horroroso aqui, esse murundum de Manilha, você vai passar por fora e vai sair aqui na frente, tá certo? Como se fosse uma nova rodovia de contorno. Vamos lá. Mais um exemplo. E com isso eu encerro a minha participação, querendo deixar a seguinte mensagem
aqui para todos vocês. Primeiro, reconhecer o momento de extrema dificuldade que nós vivemos. Porém, é no momento de dificuldade que nós temos que encontrar soluções criativas e temos que encontrar viabilidade. Nós temos uma necessidade, nós temos um débito com o leste metropolitano e nós vamos saldar esse débito buscando parcerias. Os investimentos no BRT da RJ-104, do metrô da linha 3, só saem se nós tivermos uma união dos 3 níveis de governo e tivermos uma participação sólida da iniciativa privada. Esse é o modelo para tirar esses projetos do papel. Como nós estamos? Projeto RJ-104 praticamente pronto. Estamos agora fazendo o cálculo das desapropriações para levar ajustes a projeto e vamos dar entrada na licença ambiental. E agora parte a modelagem econômica financeira de viabilização dessa obra. Linha 3 do metrô, fizemos uma alteração. O projeto apresentado no ano passado era de um monotrilho, e nós implodimos o monotrilho, não dava a capacidade que nós precisávamos, estamos passando para metrô, tivemos que refazer o projeto todo, ficou pronto agora, vai ser apresentado ao governador, a partir daí levado ao governo federal, discussão com as prefeituras, para buscar a fonte de financiamento e levar esse projeto adiante. Nós vamos ter toda a tenacidade e vamos encontrar alternativas para colocar esses projetos adiante, porque eles têm viabilidade, porque eles têm passageiro e porque é necessário, tá certo? Então é isso que eu queria dizer. E queria apresentar para vocês, aproveitar, queria pedir para o Breno se levantar. Esse aqui é o Breno, trabalha com o Breno, vai ser o responsável por acompanhar a implantação de todos. Levanta de novo para as pessoas verem a sua cara, Breno. Vira para lá, dá tchauzinho. É com ele mesmo. O Breno, ele mora, além de ser morador de Niterói, ele vai ficar acompanhando toda essa operação da mudança de barcas, junto com os nossos amigos da CCR. Ele é o nosso coordenador aqui no leste metropolitano, então uma figurinha carimbada que vocês vão ver muito trabalhando aí por vocês. Eu queria terminar agradecendo a atenção de todos, o Jornal Fluminense, a nossa universidade, a presença do nosso vice-prefeito e dar uma mensagem de otimismo. Olha, eu estou muito otimista, apesar de todas as dificuldades. Primeiro, a gente tem que ter dado a realidade é muito dura, mas eu acredito que quando se quer, se faz. E eu queria dar 2 dados muito importantes para vocês. Nos 3 últimos meses, nós crescemos o movimento de barcas em torno de 10%, principalmente no horário da manhã. Isso prova que quando a melhora vem, o passageiro sente e ele vem junto. Isso mostra que nós estamos no caminho certo. A melhoria no sistema de barcas, na operação, é sensível. Está acontecendo, está em andamento e a gente tem certeza que a gente vai cada vez mais conseguir mais passageiros. E no caso dos trens lá na região metropolitana, Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, na sexta-feira nós batemos o recorde histórico da Supervia com 707 mil passageiros transportados num dia. Isso não era alcançado desde 1982. Então, também mostra que quando você compra trem novo, quando você investe, por mais dificuldade que a gente ainda tenha no sistema, o passageiro começa a vir e um contra o outro, e a gente começa a inverter essa curva, dando prioridade aos ramais alta capacidade a esses modais. Esse é o meu otimismo. Acho que a gente tem muito a fazer e queria dizer a vocês, o Estado do Rio de Janeiro está em dívida com o leste metropolitano, com Niterói, com São Gonçalo, com Maricá e com Itaboraí. E chegou a hora da gente saldar essa dívida. Muito obrigado. Obrigado, secretário Osório. Por causa do tempo,